Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Hoje a gente vai revisar nossos 3 times para a 11ª rodada. O principal, bons e baratos e valorização. Vamos ver como é que ficou? Embora pro vídeo. Pessoal, esse aqui seria o nosso time principal para a 11ª rodada, tá? Da Zumbanho Mané Cartola. Vocês podem perceber, tá? Que o mercado vai fechar sábado às 9 horas da manhã, porque às 11 já teremos um jogo, né? Já teremos o clássico carioca, Vasco Fluminense. Devido a maioria dos times, né? Que na verdade todos os times que vão jogar a Libertadores irão poupar, né? A gente vai ter que fazer as alterações aqui, certo? Se eles não fossem poupar, com certeza esse time teria um potencial enorme para pontuar, tá? Mas a gente vai tirar os jogadores do Palmeiras, Dudu, Zé Rafael e Marcos Rocha, né? Vamos tirar também o Jeromel e o Vitor Cuesta. E por enquanto, é dúvida, vamos manter o Casares, tá? Se tiver qualquer tipo de alteração antes das 9 da manhã, a gente vai postar no nosso... Tá aqui ou tá aqui em cima, tá? No nosso Instagram. Para quem não conhece, é só ir lá e seguir a gente, tá? A gente atualiza os times por lá. Vamos lá começar com o nosso ataque, né? Substituir a peça do nosso ataque. A gente tirou o Dudu e a gente vai optar pelo Gilberto, tá? A gente vai escalar o Gilberto. Por que o Gilberto? Porque o Gilberto tem uma boa média em casa, certo? O Bahia vai enfrentar a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro vai com o time reserva, certo? O Bahia vai com um time titular com força máxima. Dentro da Fonte Nova é muito forte, né? Muito ofensivo, muito vertical. Costuma geralmente fazer mais de 2 gols, tá? Talvez o único desfalque do Bahia seja os laterais. Mas fora isso, é o mesmo time, tá? Inclusive o ataque completo. É Arthur Kaique e Gilberto, certo? Então a gente vai apostar no Gilberto como atacante nessa rodada. Tá? Os outros 2 atacantes a gente vai manter, né? Que é o Alejandro e o Anthony, certo? A gente já expôs os motivos. No final aqui vai ter um cardzinho, né? Do vídeo do time principal. Quem não assistiu, vai lá, pode assistir, que tem até outras opções para escalar. Mas esse vídeo a gente tem que ser um pouco mais rápido, porque são 3 times, certo? O meio de campo, a gente vai escalar outro jogador do Galo, certo? A gente vai escalar o Luan, do Atlético Mineiro. O confronto favorece, certo? Vai enfrentar o Fortaleza dentro do Independência, né? E em casa o Atlético Mineiro sempre é muito forte. Eu andei dando uma pesquisada aí. O Fortaleza é um dos times que mais cede pontos em faltas sofridas, tá? E em roubadas de bola. E eu fui ver no Atlético quem era o jogador que se encaixava nessas características. E esse jogador é o Luan, tá? O Luan é o meio de campo do Atlético Mineiro com o maior número de roubadas de bola e o jogador que mais sofre falta no meio de campo, certo? Então por essas razões a gente está escalando. Vocês podem perceber aqui, ó, a gente está fazendo uma dobradinha do São Paulo para ver se a gente consegue uma assistência e um gol, né? Assim como a gente tá fazendo aqui uma dobradinha, na verdade está triplicando o meio de campo e ataque, né, do Atlético Mineiro, certo? Na nossa lateral a gente não vai inventar, tá? A gente vai com Wagner, certo? O Wagner tem uma excelente média. Tá um pouco desvalorizado, é bom até para valorizar, tá? Dentro de casa o Corinthians é muito forte, o sistema defensivo do Corinthians é muito sólido, não sofreu gol ainda na competição dentro de Itaquera, certo? O Flamengo tá dando sinais aí que vai poupar, não vai com o time completo, certo? Então tem tudo aí, quem sabe, pro Corinthians manter o SG, certo? Com isso o Wagner pontuar muito bem, tá numa fase muito boa e é um jogador que não precisa do SG para pontuar bem, tá? Porque ele consegue tirar pontos em roubada de bola, às vezes dar uma assistência, chegar na frente bem, certo? É à toa que tava na seleção brasileira. No Brasil é um dos melhores laterais atuando. A nossa dupla de zaga, a gente vai fazer uma pequena loucurinha aqui, porque a rodada é difícil, né? Os melhores times para se apostar estão jogando Libertadores e vão poupar praticamente o time todo, certo? Dificilmente vão com time alternativo. Eles vão, a maioria deles, com o time praticamente 80% reserva. Então a gente vai dobrar. Vai dobrar a zaga do Corinthians, pelo motivo que eu acabei de dizer. Que o Corinthians, os 5 jogos que jogou em casa, não sofreu gol. E o Flamengo, fora de casa, tem uma média de 1 gol por jogo. E talvez ali poupando um ou outro jogador, talvez esse é o casamento perfeito aí. Para quem sabe o Corinthians não tomar gol e com isso a gente pontuar bem na nossa defesa. Mesmo porque não tem muitas opções, tá? Poderia ir com algum zagueiro do Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro praticamente toma gols quase todos os jogos. De todos os jogos que jogou em casa, apenas contra o CSA não tomou gol, tá? É claro que do outro lado tem o Fortaleza, que é um time que
poucos gols fez fora de casa na competição, apenas aquele 3-1 contra a Chapecoense, mas eu prefiro ir mais na confiança de times com um sistema defensivo melhor, tá? O nosso outro zagueiro vai ser o Lucas Veríssimo, certo? O Lucas Veríssimo, as melhores pontuações dele são fora de casa. O Santos está com um sistema defensivo muito bom, tá? Já está há 2 jogos jogando fora de casa sem sofrer gols, então a gente vai dobrar. E como a gente dobrou a zaga do Corinthians e do Santos, mesmo o Santos jogando fora de casa, por quê? Porque o Santos é uma das melhores defesas do campeonato e o Botafogo é um dos piores ataques. O Botafogo mantém muita posse de bola, né? Retém, toca muita bola ali. O Barroca gosta desse estilo de jogo, mas finaliza pouco, faz poucos gols. Então a gente tá pensando nisso. Quem sabe aí o Santos, como tá em segundo colocado, tá querendo aí os 3 pontos para encostar no Palmeiras, né? O Palmeiras vai com o time totalmente reserva jogar fora de casa. E a gente tá apostando nisso. E como a gente já tá duplicando a zaga do Corinthians, a gente não vai manter o Cássio, tá? Acredito que o Cássio é uma excelente opção para essa rodada, como eu já falei no vídeo anterior do time principal. O Cássio costuma crescer, certo? Em clássicos, mas daí por esses motivos a gente prefere mudar e a gente vai com um dos melhores goleiros da competição até então, que é o Jordi, tá? Vai jogar dentro de casa, vai enfrentar um Atlético Paranaense. O Atlético já disse que vai poupar, tá? Vai praticamente com time reserva. Então, com isso, eu acredito que o Jordi tem grande chance de manter o SG e se for exigido, é um bom goleiro para defesas difíceis, tá? Então, vamos manter. E aqui eu já vou adiantar, tá? Se caso o Casares sair aqui dos prováveis, tá? E entrar o Otero, por exemplo, vou pensar. De repente eu posso botar o Otero. Ou então, como é uma rodada muito difícil, né? E visando aí garantir um mínimo de pontos, de repente eu vou colocar o Ralf aqui no meio, tá? Para roubadas de bola. Certo? Vou botar um ladrão de bola ali, pelo menos para me entregar 4, 5, 6 pontos nessa rodada. No meio de campo. Tá certo? E de capitão, é mais difícil um pouco de escolher, né? Nessa rodada. Como é uma rodada difícil, né? Poderia botar o Gilberto, mas o Gilberto, se não fizer gol, não pontua bem. Né? O Anthony dificilmente faz gol, mas também não negativa. O Alejandro vem bem, né? Pode ser uma grande aposta. Eu vou apostar no Fagner, né? Tinha colocado o Fagner como capitão na última rodada, tá? Ele não me entregou a pontuação que eu esperava e agora eu tô cobrando dele, tá? Nessa rodada, espero que ele consiga manter o SG e quem sabe aí dar uma assistência, chegar bem na frente, roubar algumas bolas e com isso pontuar mais que 10 pontos aí, né? E com isso dobrar a pontuação dele e a gente conseguir uma boa pontuação com o nosso capitão. Bom, pessoal, esse aqui ficou então, esse é o nosso time principal do canal para a 11ª rodada. 11ª rodada essa que provavelmente vai ser a mais difícil até então do Cartola, tá? Custou 140,60 cartoletas. E como eu falei, se tiver alguma alteração vai ser feito lá no Instagram, ok? Pessoal, vamos então agora para o nosso time bons e baratos, tá? Nosso time do canal, se tu diz mané, bebê, tá? De bons e baratos. Esse seria o nosso time bons e baratos, mas como já dá para perceber aqui, tem uma dúvida, o Fábio Santos e 3 jogadores não estão mais entre os prováveis. Então a gente vai substituí-los, certo? E vamos fazer por partes, tá? Vamos tirar o Moledo. E para seguir a nossa linha de raciocínio, nosso time bons e baratos, nós vamos botar outro zagueiro, certo? Do Internacional. Custando apenas 4,48 cartoletas, tá? Que é o Emerson Santos. Ah, mas é Grenal e vai com o time reserva, os 2 times, Fabiano. Não tem problema, gente. Assim, geralmente o Grenal é um jogo muito aguerrido, tem que tomar cuidado por causa dos cartões, das faltas. Mas nos últimos 5 Grenais foram 0-0, tá? Foram 0-0 3 jogos e saiu gol em apenas 2 deles. Placares bem magros, 1-0, tá? E como o Inter, nesse momento, tá? É o melhor mandante juntamente com o Palmeiras, eu vou colocar o Emerson, tá? Porque não vai mudar o estilo de jogo, o técnico é o mesmo, o Odair. Os jogadores reservas sabem a maneira como o time joga em campo, tá? E o Inter está sendo muito forte dentro de casa. Mesmo com o time reserva, às vezes que jogou com time alternativo ou substituiu alguns jogadores, conseguiu manter o padrão de jogo. Aqui no meio de campo, tá? Eu vou tirar o Marco Júnior, certo? E vou seguir a minha linha de raciocínio. Vou continuar com outro jogador do Vasco, tá? Mas eu vou colocar o Raul, certo? Custando 7,47 cartoletas, né? É uma rodada muito difícil, gente. Não tem muitas opções, certo? Então eu vou apostar que mesmo sendo um clássico, pode ser que o Raul tome cartão amarelo, que é um jogador que realmente faz muito cartão, mas ele pode roubar, quem sabe, muitas bolas aí, né? E acabar pontuando bem, tá? Então eu vou colocar o Raul no nosso time bons e baratos.
que é esse primeiro jogo às 11 horas da manhã. Aqui o Léo Senna é uma excelente opção, tá? É um dos maiores ladrões de bola da competição. Excelente jogador. Esse aqui a gente vai ter que dar uma... mudar um pouquinho, tá? Mas como a gente vai acabar sobrando um pouco de cartoletas, a gente não quer passar de 100 cartoletas, porque senão não seria bons baratos, a gente já vai tirar o Fábio Santos aqui, que é dúvida aqui, ó, e vamos botar o Guga, tá? O Guga, geralmente, as pontuações dele boas são fora de casa, tá? Dentro de casa ele ainda não vingou. Mas como ele tá custando 8,90 e tem uma boa média, a gente vai dar uma apostada no Guga, e mesmo porque o confronto contra o Fortaleza é um dos melhores da rodada, tá? E por falta de opção, a gente vai com ele. E aqui no meio de campo, pra gente dar uma reforçada, geralmente a gente não bota jogadores acima de 10, 11 cartoletas, né? Porque senão não seria bons e baratos. Mas a gente vai dar uma apostadazinha aqui, ó, e colocar, pelo menos para garantir uns pontos, como eu falei no vídeo anterior, se o Casares não jogar no nosso time principal, ou a gente vai com o Otero, né? Se ele for confirmado, ou vamos botar o Ralf para garantir uns pontozinhos. Eu aqui no time bons e baratos vou botar o Ralf, apesar dele estar custando 11,51 cartoletas, vai ser o jogador mais caro do time, certo? Mas como é uma rodada muito difícil, eu vou botar o Ralf para ver se ele me entrega pelo menos aí uns 5, 6, 7, 8 pontos em roubada de bola, tá? Então com isso a gente fechou o nosso time bons e baratos. Vou manter o Jordi como capitão, tá? Porque o Jordi desses jogadores aqui é o que tem a maior média, certo? Tem um confronto em casa contra o Atlético Paranaense que vai poupar alguns jogadores. E o Atlético cede bons pontos fora de casa para goleiros. E o Jordi é um dos melhores goleiros da competição. O líder em defesas difíceis. Então tem tudo aí para pontuar bem e com isso dobrar a pontuação. Certo? Confirmamos o nosso time. Esse então foi o nosso time bons e baratos para a 11ª rodada, tá? Custando 100 cartoletas, 0,08. A gente sempre tenta não ultrapassar 100 cartoletas, né? A gente bota um teto porque não seria time bons e baratos. E esse negócio de ficar enxertando jogador, botando jogador de 15, 16, 17, 18 cartoletas e um de 3, 4, para mim isso não é time bons e baratos, tá? Bons e baratos, os jogadores têm que estar abaixo aí de 10 cartoletas, 11. Tá bom? Então esse foi o nosso time bons e baratos para a 11ª rodada. Pessoal, então vamos para o nosso time valorização agora do canal. Olha, 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 Mané Cartola, tá? Essa aqui eu costumo dizer a nossa estrela do canal. Por que a nossa estrela do canal? Porque nosso time valorização está na posição 588 do Nacional por patrimônio. Isso mesmo, está entre os 600 times mais ricos do Cartola, tá? Numa gama aí no universo de 7 milhões e meio de cartoleiros, é uma excelente opção. Nosso objetivo é chegar entre os 100 melhores até final do ano. Tá? Então, como costumo dizer sempre, tá precisando de cartoleta? Dá um tempinho na pontuação, foca nesse time. A gente faz de 10 a 15 cartoletas, a gente valoriza de 10 a 15 cartoletas por rodada, tá? Mas não dá para focar na pontuação, a gente quer valorização, certo? Aqui a gente vai tentar ser o mais rápido possível. Eu fiz algumas anotações e vou tentar segui-las, tá? A mesma linha de raciocínio. Vamos tirar aqui o Fernandão, certo? E vamos botar o Gilberto. Por que o Gilberto? Por que a gente vai botar o Gilberto? Porque o Gilberto está com uma média excelente em casa, 8,58, certo? Precisa de 2,4 para valorizar. O confronto favorece, porque o Cruzeiro fora de casa vem muito mal, né? Sem contar que o Cruzeiro vai com o time reserva, certo? E o Cruzeiro cede em média 7,55 pontos para atacantes fora de casa, tá? Aqui no meio de campo, tá? A gente já não vai seguir o mesmo critério, né? Nós não vamos botar jogadores do mesmo time porque a gente precisa de valorização, certo? Vamos buscar jogadores que precisam de menos pontos para pontuar, tá? Vamos lá. Aqui a gente vai botar o Nonato, certo? Do Internacional, porque o Nonato tem uma média de 6,98 em casa e precisa de menos 0,2 para começar a valorizar, tá? E vamos colocar um jogador do Palmeiras. Ele não tem uma média muito boa fora de casa, tá? O Rafael Veiga tem uma média baixíssima, 0,7 fora de casa, mesmo porque só teve um jogo, né? Mas precisa de menos... precisa de 0,7 para valorizar. Então, uma pontuação muito baixa. Mesmo o Palmeiras sendo time reserva, tá? Vai jogar fora de casa contra o Ceará. O Ceará dentro de casa sempre joga muito bem, né? Mas a gente tá falando do Palmeiras, líder da competição, né? O Palmeiras montou um elenco com 2, 3 times praticamente. Então o time de reserva do Palmeiras é muito forte sim, melhor do que muitos times aí no Campeonato Nacional, certo? E aqui a gente não vai esperar a indefinição do Arão não, tá? Nós vamos fazer uma dobradinha do Internacional. Será que ele tá aqui? Aqui, ó. Tá? A gente vai com o Sarrafione, tá?
Não tá com uma média muito boa, só que a vantagem do Sarrafiore é que ele precisa fazer menos 0.8 para começar a valorizar. E como o Internacional dentro de casa, como eu falei anteriormente, é o melhor mandante juntamente com o Palmeiras, mesmo sendo time reserva, eu acredito, e sendo um clássico Internacional e Grêmio, eu acredito que tem um leve favoritismo aí pro Internacional, ainda mais os dois times indo com times de reservas, tá? O elenco plantel do Internacional me parece um pouco melhor do que o do Grêmio, tá? Vamos lá para as laterais, né? Tirar o Marcos Rocha e o Wendel Internacional. E vamos buscar laterais que possam nos trazer cartoletas, né? A gente não pensa em pontuação, né? A gente só pensa em cartoletas. Pensando nisso, tá? Em cartoletas, não em pontuação, né? Por favor, né? Não me entenda mal. Ah, Fabinho, tá botando 2 jogadores de meio de campo do Internacional. Não tem problema, eu vou botar o Juninho Capixaba. Mesmo se ele perder o SG, ele costuma pontuar bem, tá? O Juninho Capixaba tem uma média fora de casa de 4.16, tá? E precisa de menos 0.7 para valorizar, gente. É isso que a gente busca nesse time de valorização, tá? Cartoletas. Então não me preocupo nessa lógica aí de não escalar atacante, ou meia vai perder ponto aqui ou ponto ali. Não, eu quero cartoleta, tá? Nesse time é cartoleta, certo? E a maior prova disso é a posição nacional, que a gente tá em 588 por patrimônio, certo? Na nossa outra lateral, a gente vai botar um lateral do Avaí. O Avaí não vem bem na competição, né? Tá na zona de rebaixamento, mas vai jogar em casa, né? O Igor Fernandes tem uma média razoável em casa, 4.40, e precisa de 2.1 para valorizar. Não encontrei outro jogador nesse cenário aí de poupar para a Libertadores, dos melhores confrontos, dos melhores times, né? Não encontrei jogador melhor para valorização nas laterais do que o Igor Fernandes nesse momento, tá? Então a gente tá escalando o Igor Fernandes. Aqui na defesa a gente vai manter o Antônio Carlos, mas vamos tirar o Rodrigo Caio, certo? E vamos botar outro jogador internacional, tá? Deixa eu botar aqui, zagueiro. Vamos lá. Vamos botar o Emerson, tá? Por que o Emerson Santos? Porque a média em casa dele, tá, é 6.65 e ele precisa de menos 0.1 para valorizar. O técnico ainda vamos manter o Odair Helman, porque como eu falei, no último jogo o Internacional perdeu e o Inter é um dos melhores mandantes, então tem tudo aí, de repente, para manter o SG, porque o clássico geralmente sai poucos gols, o Grenal, tá? E como a maioria dos jogadores que a gente tá indo aqui é do Internacional, a gente tá procurando apenas a valorização, tá? A gente vai botar o Odair Helman, certo? De capitão, capitão não importa muito para esse time, tá? A gente poderia botar qualquer um, mas a gente vai botar aqui o Gilberto, né? Só para ver no que vai dar, certo? Então, confirmando, esse é o nosso time valorização para a 11ª rodada, tá? A gente tá indo aí com o Diego Alves, Juninho Capixaba, o Igor Fernandes, o Emerson Santos, Antônio Carlos, Nonato, Sarrafiore, Rafael Veiga, Ricardo Bueno, Alexandre Pato e Gilberto. E o técnico é o Odair Helman, tá ok? Pessoal, então é isso, tá? Os 3 times revisados, time principal, time bons e baratos e time valorização para a 11ª rodada. 11ª rodada é essa que talvez vai ser a mais difícil do Cartola até então, já que os times da Libertadores, que são os melhores para se escalar, pouparam aí quase que 100% do time titular, tá? A maioria vai com o time reserva. No mais, pessoal, se gostou do vídeo, deixa aquele like, dá aquela força pra gente, isso aí é muito importante pro canal. Se não é inscrito, se inscreva, a gente entrega toda semana aí vídeo de bons, baratos, time de valorização e geralmente uma revisão, certo? Com isso a gente tá tentando ajudar você a escalar bem o seu Cartola. Desculpa se o vídeo ficou um pouquinho longo, mas 3 times, mesmo sendo uma revisão, é muito difícil de fazer um vídeo aí que fica abaixo de 15, 20 minutos. Tá? No mais, gente, sorte pra todo mundo. Não se esqueçam, hein? Amanhã fecha às 9 horas o mercado, fecha mais cedo, tá? Então, trate de escalar seu time aí, dá uma olhadinha aí, acordar mais cedo, dá uma olhadinha pra ver se tá todo mundo nos prováveis. No mais, a gente vai... alguma alteração desses times agora, a gente vai postar aí no Instagram, tá? A gente vai postar no Instagram hoje, tá? Ou meia-noite, 1 hora da manhã, ou amanhã de manhã, às 8 horas, bem cedinho, antes do mercado fechar. Tá certo? No mais, quem quiser ver outras opções, tá? Que a gente deu e por que a gente escolheu alguns jogadores, estão aqui os cards aqui em cima, tá? Tanto do time principal, o primeiro vídeo feito, como do time bons e baratos e valorização. Certo? Gente, um beijo no coração. Sorte a todos na 11ª rodada. E vamos que vamos. Fui.